Separação de lixo e reciclagem na Alemanha. Tá curioso para saber como funciona? Então vem comigo aqui. Olha nós aqui pedalando de novo, uma vez! Ô, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff. Hoje vamos falar a respeito de um tema muito importante, muito interessante também, tá? Que é a respeito da reciclagem, da separação de lixo na Alemanha. Pessoal, tema muito importante, tá? Para vocês que estão indo para lá, é muito importante que vocês saibam como que funciona, né? Como que os alemães lidam com essa questão do lixo, como que eles lidam com essa questão da reciclagem, tá? Então vamos falar, eu vou mostrar para vocês aqui, né, como que funciona, né, de uma maneira bem geral, assim, o que vocês precisam saber, né, a respeito dessa questão da reciclagem e dessa questão de separação de lixo na Alemanha. Tema muito importante, pessoal. Os alemães levam isso muito a sério. A gente começar aqui, uma coisa já que eu preciso passar para vocês é, a Alemanha, pessoal, é líder europeia, tá, em reciclagem. Como vocês podem perceber ali, os alemães eles reciclam 64% do lixo deles, né? Comparação, né, depois vem a Österreich, né, a Áustria, né, com 56%, Bélgica com 55%, né? Então tem lá na Eslováquia, né, com 10% apenas. Então vocês podem perceber, né, como os alemães levam a sério essa questão da reciclagem. E como que funciona, pessoal? Vou mostrar para vocês agora, né, como que funciona geralmente nas casas, né, nos prédios, né, em condomínios e tal, como que funciona essa separação de lixo, ao que vocês devem atentar e prestar atenção, beleza? Vamos lá então, pessoal, o que a gente tem aqui, né? Vocês estão percebendo que a gente tem aqui agora os nossos Mülltonnen, né? Ou seja, né, os nossos os baldes ali, né, as lixeiras, né, em si, tá? Ou Abfalltonnen, né, também é o nome deles, né, que significa, né, são esses tonéis, então, né, para dejetos, né, para lixo, tá? Estou percebendo ali que a gente tem, né, um amarelinho, um marrom, um verde, né, que pode ser azul também, tá ali para pia, né? Vamos falar sobre cada um deles, tá, bem detalhadamente, e outro, né, para Restmüll. Vamos falar então, pessoal, sobre cada um deles aqui com detalhes. Primeiro deles, die gelbe Tonne. Was ist die gelbe Tonne? Só vocês estão percebendo que tem um símbolozinho ali, né? Com aquelas setinhas, tá? Tudo que vocês verem, né? De embalagens na Alemanha e tal, que tenham esse símbolo, tá? Então, eles vão no gelbe Tonne. O que é aquele símbolo ali? Esse símbolo é do der grüne Punkt, né? Ou seja, né, o ponto verde, né, entre aspas, tá? Que significa, né, que está dizendo, então, que aquele material ali é reciclável. O que consiste, então, nessa questão como que funciona nessa parte da reciclagem, né? Vocês vão ter o produto ali, né, que a pessoa vai comprar e tal, vai consumir, vai descartar, então, aquele material. Depois, né, eles selecionam, separam, então, por exemplo, né, por exemplo, caixas de leite, né, potes ali de iogurte, né, tudo que é do mesmo material, então, para que eles possam fazer o processamento, né, tudo isso vai virar depois um granulado, né, eles mandam depois para a fábrica, né, para reutilizar, então, né, para reciclar esse material, tá? Que daí, mais uma vez, eles vão fazer, né, os potes lá, os recipientes e tudo mais que a gente compra, né, acaba comprando, então, nos mercados, né? Então, tá aqui o nosso Der grüne Punkt. Então, vocês vão perceber, pessoal, né, o que vai, né, dentro desse Die gelbe Tonne, né, desse container ali, né, dessa lixeira amarela, então. Materiais recicláveis em geral, né? Potes de iogurte, por exemplo, tá? Caixas de leite, de suco, frasco de sabonete, né, de shampoo e tal. Então, tudo isso, né, geralmente nessas coisas de plástico, assim, que tem aquele Der grüne Punkt, tá? Eles vão, então, desse gelbe Tonne. O que mais que a gente tem? Geralmente, tá, pessoal, isso daqui vocês acabam pegando na prefeitura e tal, tá? Esse Der gelbe Sack, né? Ou seja, o saco amarelo, né, que eles dizem ali. Então, é muito comum, né, que todas as casas, né, tens o teu apartamento lá, tu tens um cantinho, então, né, onde tu vais ter esse teu gelbe Sack. Essa questão é tão interessante, pessoal, porque os alemães eles levam tão a sério isso. Tu vê as pessoas de fato, né, ali separando o lixo, né, tu vê os cuidados que eles têm. Então é muito, tu se sente, né, tu tens uma certa obrigação, assim, mesmo que inconsciente, né, tu acaba tendo isso, né, acaba se adaptando a essa forma, porque parece que a gente se sente mal, né, em não cumprir, né, como eles estão fazendo, tá? Já que a gente está no país deles, né, eles levam tudo isso tão a sério, né, então a gente tem essa possibilidade também, eles conseguem facilitar nessa questão da reciclagem lá, então por que não fazer? Tá? Então é muito comum, né, que as pessoas tenham um cantinho lá, né, numa despensa ali e tal, né, na área de serviço e tal, que eles têm um cantinho lá onde tem o gelbe Sack, né? Ou seja, onde vocês podem colocar, então, esse material reciclável. Aqui a gente já vai falar a respeito dos outros materiais, né? Para onde que eles são destinados, tá? Mas ali a gente percebe, tá, que eles dizem, né, que não pode colocar, por exemplo, papel
metal e vidro. Tá? É aí que vem as gafes, né, que a gente comete na Alemanha, né? Uma vez, né, então eu tinha separado lá direitinho ali, né, pote de iogurte e tal, né, as coisinhas tudo, né? Tinha botado no Gelbsack. Eu botei uma garrafa lá dentro, tá? Foi tão interessante porque daí eu morava numa casa, né, que a dona era uma senhorinha, ela tinha 92 anos na época, né? Então eu morava lá no apartamento de cima e tal. Aí eu tava descendo, né? Eu tava indo pra aula, né? Dela, ela tava ali na frente e tal. Ela falou assim, né? O seu saco amarelo ficou ali, né? Eu nunca me esqueço daí que ela falou, né? Da war eine Flasche drin, ou seja, né? Que lá tinha uma garrafa ali dentro, né? Eles não carregaram, pessoal, deixaram o saco ali, então tive que ir lá tirar a garrafa, né, deixar ali de novo, daí para que depois, a próxima vez, né, tem as datas específicas, então, que eles passam para recolher esse saco amarelo, então só assim que eles puderam, que eles levaram, né, então são coisas leves, né, então a garrafa ali, então, por causa dessa garrafa de vidro, então, eles não levaram, tá, pessoal, então não dá, né, não tem jeito assim de a gente tentar bolar essa questão aí, dar uma de ligeiro ali, né, dar uma de brasileiro, né, vou colocar essa daqui, às vezes passa, né, se fosse uma garrafa um pouco menor, né, sei lá, né, alguma coisa assim, certo, poderia passar, mas então eles já percebem, né? Então quando tem alguma coisa ali estranha, né, eles dão uma olhadinha e tal, então eles acabaram não levando, tá? Então ficou ali o saco amarelo, né? Até a próxima vez que eles recolheram. Então levem a sério, né, pessoal? Tá? Tudo que tiver esse grüne Punkt, né? Ali então vocês sabem então agora, né, que pode ir dentro desse Gelbsack. E agora vem um ponto, né, que eu queria comentar com vocês, que é a respeito dos sacos, tá, pessoal? Esses sacos plásticos, né, que nem a gente tem aqui nos mercados, né, do Brasil. A gente acostuma, né, a gente pega ali os saquinhos, né, e tal, à vontade, né, vai colocando as coisas que depois serve para usar no nosso lixeiro aqui, né. Na Alemanha, tá, eles não têm saquinhos ali, né, à vontade ali para vocês irem pegando, tá? Cada um desses sacos, né, obviamente que eles são mais resistentes, né, cabem mais coisas, né, eles são maiores também. Eles têm um preço, né? Na época que eu morava, não sei quanto que está hoje, mas eu acredito que permanece o preço ainda de 10 cents, né? 10 cents de euro, tá? Então, esse saco também, por ele ser reciclável, né? Ele também cabe lá no Gelbsack, né? Se ele já estiver meio utilizado, e vocês quiserem se livrar dele, tá? Então, não se esqueçam dessa questão, né? No supermercado, então, muito importante, tá, pessoal, que a gente se lembre, né? Geralmente os alemães eles levam sacolas de pano, tá? É muito comum lá, né? Tu consegue comprar por um preço bem acessível. Geralmente tu ganha de brinde também de alguns lugares, assim, de algumas empresas, né? Então tu tens essas sacolas de pano, então, que podem facilitar, né? Então quando for no mercado, né, já se lembra, né? Levar sacolinhas de pano ali para não precisar ficar pagando, né? Toda vez esses 10 cents, né? Acumula isso durante um ano, né? Vocês vão ter uma diferença aí no bolso, beleza? Então tá aqui as nossas Plastiktüten, né? Ali dos mercados. Show de bola, pessoal, né? Tá ali então o nosso Gelbe Tonne, nosso Gelbsack, falamos a respeito deles, tá? Então essa daqui é a parte mais reciclável, né? Que a gente tem, né? Dessa parte do lixo. Depois a gente tem o nosso lixeiro marrom, pessoal. Ali é o nosso Biotonne, né? É para Bioabfall. Só o que vai no Biotonne, né? Como o próprio nome já diz, então vai materiais orgânicos. Casca de fruta, casca de ovo, né? Borra de café, restos de alimento, tá? Essas coisas orgânicas, tá? Todas elas, então, elas cabem no nosso Biotonne. Não pode colocar sacolinha de plástico ali, né? Vai embrulhar na sacola de plástico, né? E vai botar daí no Biotonne, tá, pessoal? Não é essa a intenção, né? Os alemães, eles têm lá, então, esses pacotes, né? Essas sacolinhas aqui, então, que são tem até de um plástico, tá? Que ele é biodegradável, isso daí vocês encontram lá. E tem essas daqui também que são daí de um papel, né? Essa Bioabfalltüte, né? Que ela vai virar composto também, ela se degrada, então, mais facilmente, tá? Das ist eine Biotüte, né? Eine Biotüte, ou seja, uma sacolinha, então, ecológica, vamos dizer assim, tá? Então, é para isso daí que serve, né? Essa sacolinha, então, vocês põem, então, esse lixo orgânico, beleza? Só o que mais que a gente tem agora, né? Nosso Papiertonne, né? O que seria o nosso Papiertonne? Dependendo, tá, da região, da cidade e tal, é diferente, tá? Ou às vezes, né, até na mesma cidade e tal, né? Eles podem ter a cor, tá? Ou azul ou verde, tá, pessoal? Então essas duas cores aqui são válidas, né, para o Papiertonne. O que vai, né? Papier, né? Papel, tá? Então pode ir, né? Caixa de papelão, livro, caixa de ovo também, tá? Eles colocam ali, né? Caixa de pizza, caixa de chocolate, né? Toda essa parte, então, aí de papel vai no Papiertonne. Beleza? E temos mais um ainda, né, que é o nosso lixeiro preto, né, pessoal? O lixeiro preto, então, né, que é o Restmülltonne, né? O que é esse Restmülltonne, né? O que vai dentro dele, tá? Dejetos de jardim, por exemplo, né? Grama, né? Eu via lá que a senhorinha da casa, ela sempre botava bastante grama, né? Nesse Restmülltonne. Resto de obra, né, pessoal? Concreto, tá? Piso, essas coisas assim. Tudo que tem poeira, né? Sujeira, louça quebrada, objetos quebrados em geral, né? Caneta, assim, tal, que não tá mais funcionando, tá?
Tudo isso vai nesse Restmülltonne. Exato. Então, são os descartes, então, né? Aquilo que a gente não pode colocar nos outros, beleza? O que mais que a gente tem, né? Falando agora sobre vidro, tá, pessoal? Isso aqui é uma questão bem interessante, porque assim, ó, geralmente ali nos bairros, assim, tá, né, tu vai encontrar, então, alguns pontos, tá, de coleta de vidro, que são esses Altglas Container, né? Esses containers, então, de vidro velho, né? Que tá literalmente, né, falando ali. Eles são divididos, então, vocês vão encontrar esses 3 containers, tá? Que são ali o branco, né? Que é para o vidro transparente, no caso. Geralmente, né? Que nem pote de pepino, por exemplo, assim, né? De conservas em geral, né? Geralmente esse vidro branco, tá? Ou de vinho também, alguns vinhos, né? Também são vinho branco, por exemplo, né? Vai na garrafinha branca também. A gente tem daí o Brown Glass, né? Ou seja, para vinho... para vinho, não. Falando de vinho, né? Para vidro, né? Para vidro marrom, tá? Para vidro marrom, como de garrafa de cerveja e tal. Apesar de a garrafa de cerveja, a gente vai ver, né? Como que funciona, né? O descarte delas. E também daí para vidro verde, tá, pessoal? Né? Geralmente ali, né? Também, né? Vinho também, assim, bebidas em geral, né? Tem esse vidro verde, tá? Então, tu podes fazer esse descarte, né? Nessas centrais aqui, então, de coleta de vidro, tá? Só jogar dentro daqueles buraquinhos ali, como vocês podem ver. E daí depois eles passam, recolhem, né? E dão um destino apropriado daí para isso. Vocês vão se acostumar, tá, pessoal? É bem normal essa questão aí, né? Eu, por exemplo, né, eu pegava, botava tudo dentro de uma mochila no caminho do supermercado, né? Tinha um Altglas Container lá, pegava, deixava tudo ali e pronto, né? Descartava dos vidros ali então e, né? Bora para frente, né? Tá? Já aproveitava, né? Já meio que traçava os caminhos assim. Então eu fazia isso, né? Eu fazia a minha parte, né? Vamos dizer assim, tá? Como eles levam muito nessa questão a sério, né? Então vamos tentar contribuir também. Beleza, pessoal, mais o que, né, que a gente pode ter? Tem uma alternativa, né, para coisas assim que realmente, né, tu tens que descartar já de vez, né, de uma vez só, tá? Para isso a gente tem essas Müllverbrennungsanlage, tá? O que é uma Müllverbrennungsanlage? Ou seja, é um incinerador, tá? Vamos supor que tu tenhas um monte de coisa lá de obra, por exemplo, né, de madeira, de resto, qualquer coisa assim que tu deseja, então, incinerar, né? Já se livrar de vez desse lixo todo. Vocês pagam uma certa taxa ali, então, né? Eu acredito que eles têm uma determinada quantidade lá e tal, né? Que vai ter um determinado valor, tá? Tu entrega lá, então, isso e eles acabam daí incinerando, tá? Geralmente, cada cidade, né? Da região, assim, daí tem uma dessas Müllverbrennungsanlage. Tá aqui o nosso incinerador, tá? Outra alternativa aí para poder se livrar do lixo. O que mais que a gente tem, pessoal? O que não podia faltar também, né? Bateria, né? Pilha, tá? Então a gente tem ali a nossa Batterienrücknahme. O que seria essa Batterienrücknahme? Geralmente, pessoal, por exemplo, assim, supermercados, lojas de eletrônicos, tá? Vários estabelecimentos. Em vários estabelecimentos vocês vão encontrar essas caixinhas aqui. Geralmente na entrada de supermercados ali eles têm, tá? Fica ali no balcãozinho e tal, onde tu podes colocar então nessas pilhas, né, e baterias que são velhas, tá? Daí eles dão um destino apropriado para isso. Vocês podem ver aqui, né, como tem, por exemplo, ali, né, tem uma caixinha ali e tal, né, a moça está colocando ali as pilhas velhas, então, para que elas tenham daí o destino correto, tá? Então, bem importante, né, você sabe, né, por causa né, dos elementos que tem ali na pilha, então, que isso daí pode prejudicar bastante o meio ambiente, então, é uma questão bem importante, né, a gente cuidar com isso, né, a questão daí da devolução das baterias. Beleza. Matheus, e questão de lixo eletrônico, né? Por exemplo, né, tem uma TV velha, um rádio, alguma coisa assim, placa de computador, né? O que eu posso fazer com isso? Só esse Elektroschrott, né? Ou seja, né, esse resto então, de material eletrônico, tá? Eles podem ser destinados, tá? Eles têm lá uns galpões, né? umas áreas lá então em que eles recebem, né? Que o pessoal pode ir lá então entregar esses aparelhos eletrônicos, né? Que é o nosso Wertstoffhof, beleza? E, né, que eles fazem separação lá e tal, né, eles aproveitam então, né, os metais que tem ali dentro, né, dos componentes e tal ainda, né, dão o destino correto também para esse tipo de material, beleza? Às vezes até nas próprias lojas, né, que tem lojas de eletrônicos, tá, vocês podem fazer essa devolução também, daí também eles dão o destino correto, beleza? Só isso então na questão de lixo em geral. O que a gente tem agora, né? Vamos falar um pouco melhor agora a respeito dessa parte de reciclagem, tá? O que a gente tem, né? Tá ali, né? Einweg oder Mehrweg. Então, quando vocês comprarem, né, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, de suco, de água, né, de cerveja e tal, por exemplo, tá? Várias vezes, tá? Principalmente nessas garrafas de plástico, tá? Vocês vão perceber ali que tem um desses 3 símbolos, tá? Geralmente, né, um desses 3 aqui vocês vão encontrar. O que é esse Einweg oder Mehrweg, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Esse é o Weg, né? Weg significa caminho, né? Tá? Ou seja, né, tem um caminho só, ou seja, tem uma direção só. O que é essa Einwegflasche?
A garrafa é produzida, tá? Ela é enchida, né? Colocada para comercializar. Tu vai lá, bebe, né? Daí a água ali no caso, né? Tu pega e tu descarta, tá? Já vou mostrar para vocês onde que ela é descartada. E o que é a meia-veg, né? Meia significa daí mais, tá? Então esse meia-veg, ou seja, é uma garrafa, né? De plástico, então, que ela não é já descartada já de início. Por exemplo, assim, ela vai passar por um processo daí depois, né, de ser utilizada, né? Vai passar por um processo de higienização, né? Vai ser mandada para as fábricas, então, né, para que elas sejam então reutilizadas, né? Elas vão ser preenchidas então lá com líquido, né, com conteúdo e tal, e são colocadas de volta em circulação. Essas meia-veg flash, pessoal, elas podem ser enchidas, né, até 75 vezes, tá? Então, elas para o meio ambiente, né, é uma coisa muito boa, porque se a gente fala a respeito de Einwegflaschen, ou seja, ela é produzida, descartada, tá? Ela é produzida, descartada, vai ter que ser reciclada, daí de novo, né? Tudo isso tem um custo, né, em relação à energia, questão da produção e tal. Sempre tem material também que se perde, né, no meio desse caminho. E a meia-veg, não, né? Ela é reutilizada, né? Depois de passar pelo processo de desinfecção, higienização ali e tudo mais, ela é colocada de volta, né, para ser enchida então lá com o líquido. Ali a gente tem, né, logo kann drauf sein, né, ou seja, né, que vocês podem encontrar então, né, essa logo aqui então, né, do meia-veg, né, voltando aqui, né, pode ser esse Der blaue Engel também, tá? Esse Der blaue Engel significa então, né, que é algo né, que vai ter esses vários caminhos, né, que pode ser reutilizada, né, diversas vezes, tá? Ou esse símbolo aqui, né, de meia-veg, tá? Quanto que custa isso, pessoal? A gente tem esse valor, né, de Pfand, tá? Pfand significa então um preço que tu vai pagar por esse recipiente. Tá? O preço que tu paga, né? Geralmente ele é de 8 a 15 cents, tá? Cents de euro, né? Depois esse valor é retornado para ti, né? Quando tu retornar o recipiente. Geralmente eles colocam ali então nas prateleiras e tal, né? Eles têm alguma simbologia dizendo assim, opa, isso aqui é meia-veg, né? Ou isso daqui é Einweg, né? Quando não tiver o símbolo ali. E elas então, né, são enchidas, né? Passam várias vezes então por esse processo, né, de higienização, né, e serem reutilizadas então, beleza? Então falando, né, de uma maneira ecológica, né, elas são as que mais contribuem então, né, de certa forma para o meio ambiente. As Einwegflaschen, né, vamos passar aqui então para elas, né, o que elas são? Elas têm esse um caminho só. Como que elas são, né? Elas têm esse preço, tá, de 25 cents, né? Pode ser tanto garrafa de plástico quanto latas, tá? Então vocês vão ver nessas garrafinhas de plástico aqui de água, por exemplo, tá? Elas são Einwegflaschen. Vocês vão sentir, pessoal, tá? Que é um material mais mole assim, em comparação com as Mehrwegflaschen, tá? Vocês vão começar a perceber, né? Sentir já o que é Mehrweg e o que é Einweg. As latas também, né? Elas também possuem esse Pfand, né? A gente está falando agora desse Pfand-sistema, esse sistema de Pfand, né? Sistema de colocar um preço então no recipiente. E as Einwegdosen, né? Ou seja, nessas latas, então, elas também têm esse valor, né, de 25 cents, tá, pessoal? Onde que vocês devolvem, né? Quando vocês encontrarem, então, esse símbolo aqui no recipiente com esse símbolo, tá? Vocês podem, então, acumulando, né? A próxima vez que for no mercado, vocês vão encontrar um Pfandautomat. O que é o Pfandautomat? Essa maquininha ali tem aquele buraquinho, né? Vocês vão colocando ali, então, né? Vai colocando as garrafinhas, né? As latas e tal, passa um scanner ali, ele contabiliza, né? E depois no final tu vai receber daí um ticket, né? Com um valor então ali das tuas garrafas, né? Teus recipientes e tal. E depois no final quando terminares a tua compra, né? Então esse valor é descontado então daí da tua compra, tá? Então nesse caso tu tens esse valor de volta, tá? Aquele preço que tu pagou 5 cents, né? Tu vais receber ele de volta, então, quando tu devolver o recipiente. Então, é muito comum, tá, pessoal, que vocês já se acostumem, né? De vocês encontrarem, né? Tem gente que pega, né? Esse sacolão de lixo, né? Vai acumulando durante muito tempo, tá? Essas garrafas e depois, quando chega uma determinada hora, né? Quando o quarto já tá cheio, né? Vamos dizer assim, eles aproveitam então, né, e levam isso tudo de uma vez, tá? Obviamente, né, que tu vai ter como se fosse uma moeda, né? Se tu levar, tu tiver esse acúmulo, né, de garrafas de plástico, né, vai receber um certo valor lá que tu já pode fazer uma determinada compra, né? Coisas simples assim e tal, básicas, tá? Funciona. Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, né? Isso aqui que é ser rico na Alemanha, né? Imagina o quanto que não deve valer essa quantidade aí de recipientes plásticos, né? De garrafas plásticas, tá? Então, isso a respeito, né, desse Einwegflaschen. O que a gente tem agora a respeito desse Mehrweg, né? Então, tá aqui, né? Pfandflaschen, né? Ou seja, né, esses Einwegflaschen, né, estão aqui à esquerda, tá? E depois ali à direita, então, esse símbolo, né, de Mehrweg, né? Ou seja, que são, eles têm um plástico, né, que é um pouco mais duro, tá? Justamente para isso, tá? Vocês vão encontrar esses dois símbolos aqui, geralmente, né? O Blaue Engel ou esse für die Umwelt Mehrweg.
E elas são, né, como a gente já comentou, então, elas são garrafas, né, que elas são reutilizáveis, tá? Pode utilizar até 75 vezes, né, ou mais, né? Às vezes menos, né, dependendo de quanto danificada que tiver o recipiente, tá? E os valores deles são variáveis, né? Ali entre 8 até 15 cents de euro. Geralmente, essas garrafas de plástico aqui, elas têm esse valor de 15 cents, tá? E as garrafas de vidro, né, como por exemplo as garrafas de cerveja, elas têm o valor daí de 8 cents, tá? Então, isso daqui vocês vão devolver lá onde vocês compraram, né? Por exemplo, lá no mercado e tal, né? Que tem esse recipiente, né? Que vende, então, aqui esse produto, tá? O outro, né? Que venda similar e tal, e aceite. E vocês recebem, né? Vocês vão ter esse valor, então, né? Pelas garrafas, então, descontados. Pessoal, um pequeno detalhe, tá? Tem algumas dessas garrafas marrons, tem algumas dessas de cerveja, tá? Em alguns mercados da Alemanha, eles têm um vidro que é um pouco mais fino, elas são marrons também, e elas são Einwegflaschen. Tá? É muito interessante que dentro vai lá, tu joga, né? Dentro daquela maquininha, ele passa por outra esteira. E dentro vai só ouvindo o barulhinho lá do vidro quebrando, tá? Então, esse daqui ele já vai direto para o processo de reaproveitamento, né? Eles vão reaproveitar, né? Vão produzir, então, de novo, essas garrafas aí, né? Não vão ser reutilizadas como nesse caso aqui de Mehrwegflaschen. Por último, tá, pessoal, que eu queria falar para vocês, né? Já que a gente está falando a respeito de funds, tá? Às vezes, quando vocês forem, por exemplo, né, num evento que é fora, vamos supor assim, um mercado de Natal, né, um Weihnachtsmarkt, né, ou um mercado da Idade Média, por exemplo, assim, né, que os alemães gostam bastante, tá? Vocês vão lá, vocês vão querer tomar alguma coisa, por exemplo, um suco, né, algo e tal, que vai vir dentro de uma caneca, como a gente tem ali, por exemplo, né, do Weihnachtsmarkt, né, onde vocês podem tomar o Glühwein, né, que é o quentão, tá? Ou ali a caneca de cerveja e tal, por exemplo. Pessoal, eles vão cobrar também um valor, tá? Geralmente por isso, né? Que varia ali entre 5 a 10 euros, tá? Dependendo do recipiente. O que isso significa? Vai lá, vamos supor, né? Que o Glühwein, né? O quentão ele custa 5 euros, tá? Vai pagar mais 5, né? No caso, né? Totalizando 10 euros, então. Uma pelo teu Glühwein, pelo teu conteúdo, né? E a outra pelo recipiente. Quando tu for lá e devolver aquilo ali, tu vai ter os teus 5 euros de volta. Tá? Eles devolvem, então, o teu dinheiro. Por que eles já fazem isso, né? Já colocam esse valor porque o pessoal gosta de levar essas canequinhas, né, de lembrança, tá? É normal, né, pessoal? E não tem problema nenhum, porque tu pagou por ela. Por isso que já tem esse valor, esse fund, tá? Então, tu já tá compensando, né? Tu já pagou por ela, se tu quiser levar para casa, tu pode, tá? Geralmente o pessoal devolve ali, né? Não sei que, geralmente a gente, assim, né? Turista e tal gosta, né, de ter essa lembrancinha, mas não tem problema porque tu pagou, tá? Então esse que é o valor desse fund, né? Esse fund, então, pessoal, resumindo, tá? É um valor que é colocado, né, em cima do recipiente, então, é um valor que depois tu recebe de volta, né, quando tu for devolver o recipiente para que ele tenha o destino apropriado. A mesma coisa acontece aqui né, para caneca aqui, né, essas taças, né, então de Glühwein ou ali, né, caneca de chopp, tá? Um canequinho ali de vinho, né, de Neat, né, por exemplo, né, que é um vinho lá, né, de mel e tal. Então são coisas assim que vocês tem que se acostumar, tá, pessoal? Essa questão, né, os alemães eles levam realmente, tá, de fato, muito a sério. A gente acaba se acostumando, não é vergonha nenhuma, tá? Sair lá com as sacolinhas, né, cheia de garrafa plástica, tá, para devolver. Isso é muito comum, é uma coisa bem cultural deles, tá? Funciona também, a gente já viu, né? Tanto que a Alemanha é o país, né, que mais recicla, tá? Então, são isso que eu queria apresentar para vocês hoje, tá, pessoal? Aproveitem, então, já estejam preparados, então, né, para vivenciar isso na Alemanha, tá? É muito legal, a gente se acostuma, tá? Vale bastante a pena. Grande abraço para vocês, aproveitem, pessoal. Viele Grüße und tschüss!